Boa noite, galera. Vamos começar aqui mais um dia, nosso treinamento. Vamos fingir que estamos começando agora, que a gente não esqueceu de gravar. Então, beleza. Só para quem tá chegando agora, né? A gente tá conversando um pouquinho aqui sobre a área de front-end, né? E o que seria interessante é a gente fazer para masterizar, né? Melhorar mais o nosso conhecimento na área de front-end com projetos abertos, vamos dizer assim, né? Então, eu dei uma sugestão de vocês virem aqui no Google, procurar por template Figma Web. Tem vários sites aqui. A gente clicou nesse aqui, ele mandou para esse site aqui, que é como se fosse uma página de entrada aqui, que tem esse e alguns outros aqui embaixo. Cliquei aqui em abrir com Figma e ele abriu isso aqui. Quando a gente chega aqui, ó, é um projetinho feito no Figma de uma landing page, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui seria interessante caso você queira estagiar na área de front-end ou trabalhar como júnior. Qualquer empresa vai querer que você veja isso aqui e tenha a capacidade de montar isso aqui, porque isso aqui não é algo complexo. Então, se você olhar para isso aqui agora e dizer, Paulo, eu acho que eu não consigo fazer isso. Então, talvez ainda não seja a sua hora de procurar um estágio ou procurar uma vaga como júnior. Talvez seja interessante que você pegue esses projetos e comece a construir, pedir ajuda e vendo o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa estudar para poder ir adquirindo esse conhecimento, né? Criando essa skill em você, né? Então, consegui fazer isso aqui. Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou pegar e vou transformar isso aqui num site, em algo navegável, como a gente está aprendendo aqui com PHP, mas não precisa ser necessariamente com PHP, porque você, nesse exemplo hipotético, seria um front-end, né? Então, o que é que você vai precisar aqui nesse exemplo? Transformar tudo isso aqui numa navegação simples em HTML. Segundo passo, você pode querer dizer o seguinte, pô, isso aqui tá muito simples, eu já consigo tirar isso aí de letra. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos voltar lá no. Eu vou botar aqui o Web App. Vamos ver se a gente acha uma coisa interessante. Tem esse aqui e tem esse daqui. Vamos pegar esse daqui de exemplo, né? Vamos visitar também. Lembrando que alguns desses templates são pagos, né? Nem todo mundo deixa de graça aqui. Esses daqui a gente tá dando sorte de sempre abrir aqui gratuito. E perceba que esse aqui já é um pouquinho mais complexo, ó. E bem mais legal também. Ele já sugere para você que quando estiver carregando, isso aqui seria uma espécie de animação, por exemplo, tá navegando daqui para aqui, né, tal, você fazer uma animaçãozinha das coisinhas chegando e tal. Então, o que é que eu aconselharia para vocês, né? Você pegar essa interface, construir com HTML e CSS e depois componentizar ela toda. Aí você vai ver qual ferramenta você quer masterizar, né? Ah, Paulo, eu gosto do Vue.js, eu gosto do React. Vê qual é o que você quer masterizar e você vai transformar tudo isso aqui num componente. Por exemplo, você vai ter um componente aqui sidebar que vai ter isso aqui. Vai ter um componente botão que vai ter isso aqui. Ao invés de você fazer um componente botão home, botão music, botão game, por exemplo, você quer um único botão que a partir das propriedades que você passar para ele, ele pode se comportar desse jeito, pode se comportar desse outro jeito. Pode ter uma animaçãozinha quando eu passar o mouse em cima, ele escurece o fundo como tá aqui. Eu tenho outro componente aqui, ó, que eu posso passar essa imagem por propriedade, posso passar esse título por propriedade, posso passar isso aqui por propriedade. Aí eu posso querer fazer o seguinte, por exemplo, quando eu clicar aqui em See All, eu posso mandar para outra página, onde isso aqui já mostraria essas coisinhas aqui dentro. Se não tiver aqui, como nesse caso não tem, né? Deixa eu ver se tem algumas outras coisas aqui. Tem alguns layouts que já trazem coisas prontas, só que esse aqui só tem esse aqui, né? Então nesse caso que só tem esse, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Nesse caso que só tem esse, você teria que imaginar como é que seriam as outras páginas para você poder criar, né? Esse aqui, ó, eu considero ele já mediano, né? Ele não é tão fácil de fazer, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, né? E se a gente continuar procurando aqui, a gente vai achar mais uma porrada de coisas. Pode procurar por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um vídeo, na verdade, de alguém explicando. E outra coisa, ainda tem vídeos no YouTube de pessoas fazendo construindo layouts tanto com Figma, para você aprender a usar o Figma, quanto com React, com Vue, ou até mesmo com CSS puro. Então, é bem de boa, né? Você tem, assim,
pelo fato de front-end ser algo muito popular, você tem essa vantagem também de ter essas ferramentas e essa comunidade ativa, muitas vezes, né? Para poder facilitar o seu aprendizado, né? Aqui também um exemplo, ó. Deixa eu ver se outro aqui. Nem tudo necessariamente vai ser gratuito, como eu falei, né? Deixa eu ver se esse aqui é. Esse aqui eu acho que já não é gratuito. Mas enfim. Não é gratuito, mas você pode baixar. Porque isso aqui, na verdade, eu acho que é um arquivo do Photoshop. Ah, não, aqui, ó. Você tem do Photoshop, do Adobe XD e Figma, né? Mas tem que baixar o arquivo, né, tal. Então, não vamos fazer isso não. Mas beleza, é só pra gente ver que existe essa possibilidade. Agora você pode pensar também o seguinte, beleza, Paulo, agora eu quero fazer diferente. Eu não quero focar em front-end, eu quero focar em back-end. Qual é a dica? Eu até sugeri, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A gente tem um carinha chamado Epic. Quando eu tava, acho que foi num dos últimos semestres que eu tava na faculdade com o núcleo lá, eu sugeri o pessoal fazer uma API simulando o que essa aplicação do Epic precisa. Por exemplo, eu preciso aqui. Aí eu vou até mesmo convidar vocês para fazer essa análise comigo aqui. Perceba que de tempo em tempo ó, ele vai passando para o próximo. E associado a esse próximo, você tem aqui o próprio avatar com um textozinho, né? Só que dentro você tem uma foto de capa, você tem uma lista aqui e tal. Tem uma série de informações aqui, né? Então, a gente já sabe que para poder mostrar esses caras aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu vou ter na minha API um endpoint chamado, por exemplo, jogos em destaque, por exemplo. Jogos barra destaque, por exemplo. Nele eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, eu só traria 6, né? 6 ou menos, né? E para cada jogo desse eu preciso trazer o título do jogo, a foto do jogo, uma capa para o jogo, e o link para onde ele vai, né? Porque se eu chegar aqui ó, e clicar em jogue grátis, ele vai para uma outra tela. Eu teria que ter o link para essa tela também, né? Aqui eu teria um outro endpoint que é de fato o jogo, provavelmente dito, né? Aí eu teria que ter o nome do jogo. Eu poderia ter de repente um outro endpoint que traz para mim a pontuação, né? O ranking dele, né? A votação dele. E eu tenho aqui a visão geral que tem um vídeo, na verdade um ou mais vídeos, né? Tem fotos, tem um bocado de coisa aqui. Eu tenho uma descrição sobre ele. Eu tenho um gênero. O gênero pode ser ação, indie, tiro e vários outros, né? Ou seja, eu posso escolher mais de um gênero. Aqui já entra aquela questão do relacionamento que a gente está vendo lá no MySQL, né? Recursos é compatível com controle, competitivo, cooperativo. Também uma outra tabela, então eu teria uma tabela de gêneros e uma tabela de recursos e uma tabela para fazer essa associação entre o jogo e o gênero e uma associação entre o recurso e o jogo. Aqui embaixo eu tenho mais descrição, né? Eu teria que ver uma outra forma de. Por exemplo, aqui seria um resumo e aqui poderia ser descrição. Aqui embaixo, conquistas disponíveis. Eu também teria que ter uma tabela de conquistas disponíveis e outra tabela para poder fazer a relação entre o jogo e as conquistas. Então perceba que na sua mão, todo mundo pode instalar isso aqui, tá? Você já tem um case para vocês estudarem muito legal. Muito legal mesmo. Porque se vocês conseguem fazer uma API legal para fornecer todos os dados de maneira inteligente para isso aqui, obviamente sem ficar enchendo de gambiarra, mas fazer uma API bem legalzinha para isso aqui, você já tem, vamos dizer assim, uma skill muito interessante para a maioria das empresas. A maioria das empresas vai dizer, cara, é difícil conseguir um cara que já consiga ter essa visão do que uma API precisa, de como fornecer esses endpoints, como versionar essa API. Então, você tendo isso, você novamente já vai ter um diferencial muito grande perante os outros concorrentes, vamos dizer assim, para as vagas que vocês estão correndo atrás. Né? Mas beleza, vamos começar aqui, né? Videogame é bom, mas a gente tem que voltar aqui porque interessa. Então, fechar com as coisinhas aqui, beleza. Eu prometi para vocês ontem, né, que hoje a gente mexeria com Laravel e a gente vai fazer isso. Então, para entrar no site do Laravel, vocês podem procurar pelo Laravel aqui no Google ou simplesmente digitar laravel.com. A gente tem aqui o site oficial do Laravel. Aqui no site oficial do Laravel, a gente tem esse botãozinho aqui que é documentação ou Get Started, né?
Então perceba que ambos mandam, se você olhar para aqui para baixo, você vai ver que ambos os botões mandam para o mesmo local. Então tanto faz clicar aqui ou clicar aqui. Então cliquei ali, ele veio para a documentação da versão 11. Ah, Paulo, mas eu cheguei na empresa agora, o pessoal utiliza o Laravel lá, mas não está na versão 11, está na versão mais antiga, e eu queria pegar uma documentação daquela versão específica. Você pode vir aqui em Version, e você pode pegar desde a versão 4.2 até a versão 11. Você vê que são várias versões que o Laravel tem, e todas elas a documentação ainda está aqui. Vou pegar, por exemplo, aqui a documentação do 8, ele mudou aqui para 8x, beleza? Como a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui no 11, e a primeira coisa que ele traz para a gente é a instalação. Como a gente viu nas aulas até agora, a gente tem em nossos projetos algumas dependências. No projeto que a gente criou da última vez, né? A gente criou uma série de dependências aqui. Ó. A gente tem dependência para o Directors, esse HTTP Handle Runner, o Container e o Route. E poderia ter outras, como a gente viu ali de exemplo, o Guzzle, né? Ou a gente poderia ter o Predis, tem várias outras dependências que a gente poderia ter aqui. No nosso caso, se a gente instalar o Laravel, a gente não vai precisar se preocupar em ficar instalando essas dependências uma a uma. A menos, obviamente, que a gente ache uma dependência bem interessante, que não esteja fazendo parte do Laravel, e a gente pode anexar ao Laravel. Mas por padrão, quando você faz um projetinho do zero, como a gente ficou fazendo aqui, você vai ter que se preocupar em ficar instalando todas as dependências que você julgar necessário para aquele projeto. No caso do Laravel, ele já vem com muita coisa pronta, né? Então ele já começa aqui o seguinte, ó, por que Laravel? E ele fala aqui que tem é um framework com uma variedade de ferramentas para facilitar a sua vida, tornar mais fácil a construção de aplicações web, né? Mas uma coisa interessante é o seguinte, ele fala o seguinte, que você vai poder construir aplicações web modernas, né? E você vai poder construir também, né, aplicações full stack, né, web full stack. Por quê? Porque, diferente de outros frameworks, né, o Laravel foca tanto na parte de front-end quanto na parte de back-end. Óbvio que a parte de front-end dentro de um escopo mais voltado para o back-end, né? Ou seja, eu vou construir telas com tecnologias de back-end, mas se você quiser, a gente pode anexar outros frameworks como Vue.js ou outros para poder facilitar a sua vida como desenvolvedor front-end, né? Se a gente voltar ali naquele exemplo do próprio Epic, né? A gente vê aqui que esse cara aqui, se a gente fosse fazer uma aplicação dessa na web, ele tem muitas animações, né? Tem animação aqui, tem animação aqui, tem conteúdo sendo carregado dinamicamente, enquanto a gente está navegando, está carregando coisas. Perceba que ele vai carregando aqui, aí tá vendo? Vai surgindo mais coisas. Então, esse cara é um forte candidato, se a gente fosse fazer uma versão web desse cara, é um forte candidato a ser construído com uma ferramenta que lhe permita construir um single page application como Vue.js, como Angular ou como React. Mas tem muitas ferramentas, né? Por exemplo, não que você não possa fazer isso sem esses frameworks, né? Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o site da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Você vê que tem nada demais aqui, né? Ah, pô, tem animaçãozinha quando passa o mouse em cima. Beleza, aqui é tranquilo. Mas é um conteúdo mais estático. Então, um cara desse aqui, você fazer ele com Vue.js, com React ou com Angular, não é que você não possa fazer isso, mas acaba sendo um trabalho desnecessário. Você vai ter mais trabalho do que você teria se você fizesse tudo com Laravel. E eu ouso afirmar que 80%, 70%, 80% dos sites que você visita, né, não precisariam ser um single page application, né? Ou melhor, 70%, 80% dos sites que hoje são um single page application não precisariam ser um single page application. Se a galera simplesmente soubesse realmente qual é a razão de existir de cada ferramenta, o porquê utilizar cada ferramenta e como usar bem cada ferramenta, acabaria não utilizando React para tudo, né? React, Vue e Angular para tudo.
Tem um ditado que diz o seguinte, né? Quando você só sabe usar o martelo, todo problema para você parece ser um prego. Então, assim, existem diversas ferramentas disponíveis no mercado. E cada ferramenta, obviamente, se a gente parar pra pensar, tem uma chave de fenda, um martelo, uma marreta, uma furadeira. Então, cada ferramenta ela foi desenvolvida, ela foi projetada para resolver um problema específico. Não faz sentido, por exemplo, eu precisar prender um parafuso em uma base metálica ou de madeira e utilizar para isso uma marreta, né? Existe uma chave de fenda para me auxiliar nisso aqui, né? Da mesma forma, se você quiser desmontar o seu notebook, você não vai utilizar uma marreta, um martelo para poder abrir o notebook, né? Você tem chaves específicas para poder fazer isso. Então, isso é muito real também em programação. Até que desmonta, mas não vai montar de novo. Então, isso em programação é muito real. Porque se você tem uma ferramenta como o Laravel, você aprendeu a usar o Laravel, e você só aprendeu a usar o Laravel, você resolveu se restringir a só utilizar o Laravel, qualquer coisa que pedirem para você fazer, você vai dizer, pô, a melhor ferramenta para fazer isso é o Laravel. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Tem muita gente que você chega no LinkedIn ali, você vê discussões completamente desnecessárias das pessoas. Ah, não, para fazer isso aí a melhor ferramenta é Java. Por quê? Não, porque Java tem isso sim, mas PHP também tem. Python também tem. Ah, não, mas com Java dá pra você fazer desse jeito aqui. Beleza, com PHP também você consegue fazer desse jeito, com Java, com Python também, com Ruby on Rails também. Ou seja, a pessoa muitas vezes só conhece a ferramenta dela e fica defendendo com unhas e dentes que a única forma de fazer, ou a melhor forma de fazer, é com a ferramenta dela. E isso acontece muito. Eu tenho um colega, né, que ele já trabalhou em duas empresas, na verdade ele trabalhou em mais, né, mas essas duas empresas em específico eh, tiveram fracassos em projetos porque quiseram impor qual tecnologia ele ia utilizar, sendo que a pessoa que impôs, ela nem conhecia as tecnologias, ela nem tinha know-how suficiente para impor alguma coisa, mas dentro da empresa ela tinha, vamos dizer assim, ela mandava, né? Então, eles utilizaram essa ferramenta que a pessoa pediu. A ferramenta não era a melhor ferramenta, né? Mas era bem hypada. O cara queria utilizar porque via no YouTube, via todo mundo falando. E os projetos não deram certo, porque quando você vai escolher uma ferramenta, você também tem que tomar cuidado com a experiência do seu time. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente aqui fosse um time e Felipe e Elder soubessem muito bem o .NET e quisessem convencer a gente a utilizar o .NET. Só que Andrei nunca ouviu falar em .NET, Henrique, Isabela, Lucas, Michel, Sami ele viu assim superficialmente e Tiffany também nunca ouviu falar. Então você percebe que por mais que o .NET seja realmente uma ferramenta muito boa, com esse time ela não vai ser a melhor ferramenta, porque eu vou ter que parar Elda e Felipe para treinar todo mundo, isso vai demorar um bom tempo, e quando essas pessoas começarem a pegar o jeito e começar a de fato desenvolver as coisas, o tempo todo elas vão ficar tirando dúvida com eles dois e eles dois não vão desenvolver nada. Vão ficar só ajudando os outros. Então, às vezes, é muito melhor que você procure uma ferramenta que a maior parte do time, de repente, um ou outro precisa de ajuda, mas que a maior parte do time, de fato, conheça e sabe utilizar, né? Mas vamos lá, não é só isso que influencia na hora de escolher uma tecnologia, né? Então aqui tem alguns vídeos tutoriais, né? Que eles chamam, tem uma plataforma chamada Laracast. Essa plataforma tem alguns conteúdos gratuitos, mas a maioria é pago. E a esmagadora maioria também é em inglês. Na verdade, eu acho que tudo aqui é em inglês, se não falha a memória. Então, se você não é fluente em inglês, talvez tenha um pouquinho de dificuldade para estudar por essa plataforma, mas é uma plataforma que tem um conteúdo muito legal. E fala várias outras coisas, né? Sobre o ecossistema, a gente tem aqui o Vapor, que também, se não me falha a memória, é uma ferramenta paga, se eu não estou enganado. E tem ferramenta de monitoramento, um mundo de coisa aqui. Tá tudo explicando aqui. Mas a parte que a gente quer é essa parte aqui, ó. Criando um projeto Laravel. Ele diz o seguinte, cara, você pode instalar o Laravel de forma global na sua máquina, e quando você faz isso, você vai ter um utilitário chamado Laravel. E aí, toda vez que você quiser criar um novo projeto, você dá um Laravel new e passa o nome do seu projeto. Ou você pode rodar como a gente está fazendo normalmente, né? Que é rodando aqui esse Compose Create Project, passa no template do Laravel e o nome do nosso projeto. Então vamos fazer isso, né? Pegar aqui o nosso terminal.
E eu vou dizer o seguinte, cara, vamos entrar aqui em Xampp, htdocs, cd htdocs. E dentro de Xampp htdocs, eu vou criar um novo projeto, né? E a gente pode fazer isso exatamente como está aqui, ó, rodando exatamente esse comando que está ali, que é o compose create project Laravel/Laravel. O que é Laravel/Laravel? É o nome do projeto que vai ser utilizado como base para esse projeto que a gente vai criar, né? Ou seja, é o que eles chamam de scaffold, é o arcabouço inicial do Laravel que ele vai transferir para a gente. E por fim, a gente precisa dar um nome para esse projeto. Para esse exemplo aqui, eu vou chamar simplesmente de curso F1, né? Curso Férias 1. Então, como eu estava comentando, né, ele vai utilizar o Composer para poder fazer essa instalação. Perceba que ele já está pegando. Eu não disse em momento algum qual era daquelas versões do Laravel que eu ia pegar, né? Só que ele pensou o seguinte, cara, se você tem aqui o PHP 8 ponto não sei quanto na sua máquina, então a última versão do Laravel é compatível com esse PHP que está na sua máquina. Então eu vou pegar aqui o Laravel mais atual que tem para você. Se eu tivesse aí com um PHP, por exemplo, 8.0, 7.4, 7.3, alguma coisa assim, ele iria pegar versões antigas do Laravel, a última versão do Laravel compatível com aquela versão que eu tenho na minha máquina. Então ele já faz isso automaticamente para a gente aqui. Então toma muito cuidado, se você quiser utilizar a última versão do Laravel, é interessante que você esteja com o seu ambiente PHP atualizado, né? E ele vai fazendo o download e a instalação aqui, vai extraindo o pacote e vai vendo que em determinados momentos, né, ele precisa de algumas dependências, né? Então tá vindo aqui, ó, perceba que além daquelas que a gente viu ali, ou melhor, diferente daquelas que a gente viu ali, ó, tem muita coisa aqui, ó. E até um velho conhecido nosso, ó, até o Guzzle tá aqui no meio, ó. Ó o PSR7 que a gente viu ali, ó, no caso o Guzzle utiliza o PSR7, né? Aí você tem aqui Laravel Sail, Pint, tem muita coisa aqui, ó. Tudo isso aqui, biblioteca que o Laravel utiliza, ó. Aí você fala, pô, Paulo, mas com essa quantidade de coisas, essa infinidade de coisas, será que meu projeto não vai ficar pesado? Vai. Vai ficar muito mais pesado do que seria com código PHP puro. Só que é um pesado que não influencia tanto para a maioria das aplicações. Vai, talvez, a depender do que você esteja construindo, esse peso a mais que o Laravel dá, talvez não seja interessante para você. Aí você precisaria procurar uma outra ferramenta, ou até mesmo, em alguns casos, utilizar o PHP puro, né? Ou outra linguagem pura. Depende muito da necessidade. Só que como eu já comentei algumas vezes aqui, né? Você não é o Twitter, você não é o Facebook, você não é o YouTube, você não é o Google, né? Então, muito provavelmente o Laravel vai suportar absurdamente bem para você, né? Aí você tem aqui, ó, ele diz o seguinte, cara, terminei aqui de fazer a instalação, né? Rodei esse comando aqui para poder gerar a sua chave de criptografia, beleza? Ele fez tudo pra gente, certo? E ele já veio aqui e executou aqui, ó, uma criação de migration. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que são essas migrations, beleza? E tá aqui, beleza. Eu falo, como é que eu sei que esse cara tá aqui? Qual foi o nome do projeto que a gente deu? Curso F1, não foi? Você vai simplesmente agora dizer, cara, eu quero entrar em curso F1. Então, beleza. Entrei aqui, Xampp htdocs curso F1. E agora eu vou dar um code ponto. Ele tá aqui, eu percebo que ele já vem. Vou dizer que eu quero confiar nos autores desse projeto, né? E perceba que ele já vem com muito mais coisa do que tinha naquele projetinho da gente lá, né? A gente tem essa pastinha app, que a gente também tinha no nosso projeto. Dentro dessa pastinha app, a gente tem essa pastinha HTTP, que é onde ficam nossos controladores, né? Dentro da pastinha HTTP, eu tenho a pastinha controllers. E aí eu tenho um controller base que ele traz aqui pra gente, né? A gente não vai usar ele, vai deixar ele aí e tal. Aí a gente tem aqui também, ó, uma pastinha de modelos. Perceba que tá muito parecido com o que a gente fez, né? E tá aqui, ó. No caso específico desse usuário, ele traz algumas coisinhas a mais que a gente não chegou a implementar, né? Mas a gente vai entender o que essas coisas são, né? A gente tem aqui esses providers também, que são, como o próprio nome diz, são fornecedores de serviço, né?
que eles podem ser executados automaticamente quando a gente está levantando a aplicação Laravel, né? Além dessa pasta app, a gente tem essa pasta Bootstrap, que é utilizada internamente pelo Framework, que a gente não mexe nessa pasta. A gente tem essa pastinha de configurações também, que a gente quase não mexe aqui. Mas, por exemplo, se eu quiser utilizar algum sistema de cache, eu posso vir aqui e configurar por aqui. Mas o Laravel tende sempre a mover coisas que eu precisaria colocar aqui para um outro arquivo, que daqui a pouquinho a gente vai entender, né? Isso aqui é melhor a gente aprender na prática do que eu ficar explicando aqui. Então, várias coisas aqui, ó. Configuração de disparador de e-mail, tá tudo aqui. Perceba que esse env aqui ó, se repete várias vezes por vários arquivos desse aqui, ó. Env de novo aqui, env aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai entender por que, é que tem esses envs aí. Então, qualquer tipo de configuração mais global aqui a gente vai fazer por aqui, né? Aqui a gente tem database, que a gente tem um conjunto de factors, que a gente não vai mexer com isso aqui agora também, né? Mas ele serve para criar dados dinamicamente no nosso banco de dados. Tem as migrações, que serve para construir a estrutura de dados que a gente quer lá no banco de dados. E a gente tem esses seeders, que pode pegar esses dados do Factor e mandar para dentro do banco de dados. A gente também vai ver isso com detalhe, né? E com calma, né? Por enquanto a gente está só passando por cima, né? A gente tem essa pastinha public, que é a pasta que de fato vai ficar disponível para o usuário final. Então a única coisa que o usuário final vai de fato ver é esse arquivo index.php. Que como ele é um arquivo PHP, ele não vai ler esse conteúdo, né? Ele vai simplesmente executar ele e ele por debaixo dos panos vai carregar o Laravel pra gente, né? Eu tenho essa pastinha Resources, que é similar àquela nossa pastinha de views que a gente criou, né? Ele tem uma pastinha de CSS, de JavaScript e tem uma pastinha de views, né? Quando chega aqui dentro, a gente tem um arquivo que é literalmente HTML. A gente tem também aqui ó, um arquivinho de rotas, que a gente vai ver aqui ó, que ele é muito parecido com o que a gente estava fazendo lá. Lembra que a gente dava um route, só que lá a gente dava um map, né? Aqui a gente está dando diretamente um get. Estou dizendo, cara, quando alguém acessar barra, foi a mesma coisa que a gente fez lá, né? Utilizando o verbo get, eu quero que você execute essa função aqui para mim, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse cara aqui. A gente tem a pastinha de storage, que são arquivos que o Laravel pode precisar ou até mesmo armazenar para a gente, como por exemplo logs. Deu algum erro, o Laravel vai salvar para a gente aqui um arquivinho textual explicando esses erros que aconteceram, né? Aqui dentro do framework ele também salva cache, sessão, arquivos de view compiladas, tem muita coisa que ele salva aqui dentro. E aqui em app ele salva também algumas coisinhas para uso da própria aplicação, né? A gente tem a pastinha de testes, que a gente não vai abordar aqui nesse treinamento, porque eu até coloquei lá no WhatsApp para vocês, né? Só que eu acabei percebendo que vocês não tiveram muito interesse nessa parte de teste. Talvez seja porque a maioria de vocês está começando agora, mas testes é uma coisa muito importante. E diversas empresas onde vocês forem entrar vão exigir de você pelo menos um conhecimento básico em testes. Então aqui o Laravel também implementa aqui uma outra ferramenta do PHP chamada PHP Unity, que é uma ferramenta para a construção de testes automatizados. Basicamente é o seguinte, você vai fazer uma funcionalidade no seu sistema e vai criar um robô, entre aspas, né, um robô ali dizendo o seguinte, robô, isso aqui deve funcionar desse jeito, então eu quero que você teste isso, isso, isso e isso, e no final eu quero que o resultado seja isso aqui. Ele vai testar e vai ficar ali o tempo todo verificando se, obviamente quando você executar ele, né, se aquela classe que você construiu, aquele método que você construiu, de fato funciona do jeito que você espera, né? Se de repente alguém modificar, ele vai quebrar a validação do teste, o robô vai dizer, ó, esse método aqui no arquivo tal, na linha tal, tá com problema, porque eu esperava receber aqui, por exemplo, quando eu somasse dois números, eu esperava receber a soma dos dois, e eu não estou recebendo a soma dos dois, está recebendo um outro número que não representa a soma dos dois. Então é um exemplo bem básico, mas é uma coisa que a gente utiliza bastante. Se você está começando agora com programação, não precisa se preocupar com isso. Vai demorar alguns anos aí para vocês começarem a se preocupar com teste, né? E aqui, ó, tem aquela pastinha vendor que a gente também viu lá no nosso projeto. Só que essa daqui, como você pode ver, tem muito mais coisa, né? E
Aqui dentro, aqui acaba nossos diretórios, né? E aqui fica só os arquivos, né? A gente tem alguns arquivos aqui. O mais importante para mim é esse aqui, ó. .env. Perceba que o arquivo ele só tem extensão, ele não tem nome. .env. Esse cara aqui é quem vai alimentar toda aquela parte lá que está aqui dentro de app, na verdade, config. Perceba, por exemplo, aqui, ó. Lá em banco de dados, eu vou precisar saber o seguinte, ó. Qual é a configuração padrão de banco de dados, né? Ou seja, qual é a conexão padrão aqui? Você pode especificar que tipo de conexão vai acontecer aqui. Pode ser uma conexão com SQLite, que é um tipo de banco de dados, com MySQL, com Postgres. Então você precisa dizer aqui. Só que para que você não venha aqui e diga, ó, minha conexão é SQLite. Porque você não precisa fazer isso, o Laravel diz o seguinte, ó. Eu vou pegar lá no arquivo .env um cara chamado dbConnection. Se ele tiver preenchido, eu vou considerar esse cara como o valor que vai ser passado para esse cara aqui. Se ele não existir, eu vou pegar e vou utilizar o valor padrão, que é SQLite. Então, se a gente vier aqui, ó, no env, a gente vai ver que em algum local aqui, ó, você tem o dbConnection. Aí aqui embaixo diz o seguinte, ó, eu tenho vários tipos de conexão que você pode utilizar aqui no dbConnection. SQLite, por padrão, ele diz o seguinte, quem é o banco de dados, né? Ou seja, eu vou pegar lá em db_database. Esse cara até existe, mas está comentado. Se está comentado, ele diz o seguinte, ó. Então, beleza, eu vou pegar o padrão, que é procurar dentro do diretório database, ó, database path, que seria esse cara aqui, um arquivinho chamado database.sqlite. Tá aqui, ó, database.sqlite. Ou seja, o Laravel já traz para você um banco de dados em formato de arquivo. Então, mesmo que você não tenha um servidor de banco de dados na sua máquina, ele vai conseguir funcionar só com esse arquivinho aí. Então, tudo que você quiser configurar aqui, ele já vai ter aqui para você. E você pode, inclusive, criar também chaves customizadas para poder utilizar em outras partes do Laravel. Então, perceba que não tem nada muito diferente do que a gente veio fazendo até agora, né? Mas, obviamente, tem muito mais coisa já pronta, né? O de lá a gente precisou fazer, aqui já está pronto. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente adentrar um pouquinho mais aqui no Laravel. Então, beleza. A gente tem aqui esse .env.example, que se você parar para analisar, ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. Só muda mesmo alguns valores. E qual a diferença desse .env para esse .env.example? Como eu comentei com vocês, algumas coisas não é interessante que a gente versione no Git. E uma dessas coisas é a pastinha vendor, né? Uma outra coisa é esse arquivo .env. Aí você fala, pô, Paulo, por que não é interessante versionar o arquivo .env? Simplesmente porque se eu subir isso aqui para o GitHub e Isabela baixou, talvez na máquina de Isabela o nome do banco de dados seja outro. Ela não queira utilizar o SQLite, ela queira utilizar o MySQL. E mesmo que ela utilize o mesmo que o meu, talvez o arquivo seja diferente, talvez a conexão seja diferente. Ela pode ter com uma configuração diferente para o Redis dela. De repente o meu Redis pode estar local, o dela pode estar remoto. Então tem algumas coisas que podem variar de um ambiente para outro. Então, por isso que esse .env aqui é uma abreviação de environment, né? Ele diz assim, ó, tudo que está aqui é relacionado ao seu environment, ou seja, ao seu ambiente. Só que quando eu vim aqui no git ignore, perceba que ele diz, ó, Paulo, eu estou ignorando o Node Modules, que não existe aqui, mas se eu criar alguma coisa com Node.js aqui, né? Que poderia ser o Vue.js, por exemplo, o Angular, o React, qualquer ferramenta dessa, ele iria utilizar o Node.js para instalar as dependências e ele iria criar essa pasta. Então, se essa pasta for criada, o git ignore já está ignorando. E se a gente vir aqui, ó, nossa pastinha vendor está sendo ignorada e o nosso env, nosso .env, ele também está sendo ignorado. Perceba que aqui embaixo ele também já está ignorando o .id, que é aquela pasta que o PHP Storm cria, e o .vs Code ele também está ignorando. Então, se eu criar aqui uma pastinha .vs Code, ele vai ignorar, não vai mandar para o Git. Então, esse arquivo aqui ele não é ignorado. Ou melhor, ele é ignorado, mas perceba que o de cá não é ignorado. Ó. Eu não tenho aqui o .env example.
Então, se eu versionar isso aqui, essa aplicação, mandar para lá para o GitHub e vocês baixarem aí, vocês vão perceber que essa pastinha vai estar ausente e esse carinha vai estar ausente. Aí você fala, beleza, mas agora como é que eu faço? Aí você pega esse cara, cria um .env a partir dele, vai rodar um comandinho que a gente vai mostrar para vocês aqui, né? Vou mostrar para vocês, para criar essa chave aqui. Perceba que no de cá, a chave está construída. Nesse aqui não tá. Você vai precisar rodar um comandinho aí, né? E você vai poder fazer isso tranquilamente. Por exemplo, vamos até simular aqui, né? Ele viria mais ou menos assim, ó. Delete e delete. Ele viria assim para você se você baixasse no GitHub. Aí você dizer, pô, eu não consigo levantar essa aplicação porque eu não tenho a pasta venda e não tenho o arquivo .env. Então eu ia pegar aqui e ia dizer, cara, ó, criei uma cópia dele e vou renomear simplesmente para .env. Então beleza, já tenho o meu arquivo .env. O que eu vou precisar fazer agora? Eu venho aqui no terminal, dentro da pastinha curso F1, e vou rodar um comando chamado php artisan key generate. Vocês vão perceber que exatamente aqui, ó, onde tem aqui, quando der enter. Antes, me perdoe, antes a gente precisa fazer a instalação do vendor, né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que dar um composer install. Ele vai trazer de novo a pastinha vendor lá pra gente, ó. Trouxe de volta o vendor aqui. Beleza? E esse carinha aqui a gente vai fazer na sequência. Deixa eu só terminar aqui. Ou seja, algumas coisas em programação, a ordem que as coisas acontecem é importante e indispensável, né? Nesse caso, não poderia rodar antes o comando do Laravel, porque não tinha ainda a pastinha vendor aqui no meu projeto. Pá, pá, para, pá. Uma coisa ruim do Laravel é que, principalmente no sistema Windows, na verdade não é do Laravel, me perdoe, do Composer, né? O Composer no sistema Windows ele tende a ser um pouco mais lento para instalar o Laravel, porque tem muita coisa. Então ele acaba levando alguns segundinhos a mais aqui para poder fazer. No Linux ele é mais rápido, no Linux e no macOS, mas no Windows é bem lentinho aqui. Mas nada que mate não. Até porque a gente faz isso uma vez na vida, né? A gente faz a instalação aqui e depois a gente vai utilizando a ferramenta. Você vai ver que tudo é muito rápido. Só essa instalação do vendor que ela é um pouquinho demorada. Então terminou aqui. Perceba que ainda não tem a chave aqui. Aí sim eu vou rodar o comando de novo aqui, ó. php artisan key generate. E ele criou para mim aqui, ó. Paulo, mas não é a mesma chave que estava antes. Não tem problema. Nesse caso aqui, ele está usando a chave para poder utilizar nas criptografias dele internas, né? Então, show de bola. Como é que eu sei agora que minha instalação tá funcionando? Eu tenho outros arquivos aqui, né? A gente tem aqui o git attribute, git ignore. Tem um artisan, que é aquele utilitário que a gente acabou de utilizar. Tem um arquivo aqui do composer.json. Então, se você olhar aqui, ó, ele tem o próprio PHP como uma dependência, o Laravel Framework como uma dependência, e essa dependência tem outras dependências. Você tem um Laravel Tinker, que é uma ferramenta bem legal também, né? E como dependência de desenvolvimento, a gente tem o Faker, a gente tem o Pint, o Sail, o Mockery, o Collision e o PHP Unit. Perceba que ele segue aquele padrãozinho que a gente estava fazendo, né? Ó, app, só que no caso dele aponta para a pastinha app, né? No nosso caso era SRC, né? E tem várias coisinhas aqui que a gente não configurou, mas como eu falei, ele é uma ferramenta muito mais complexa do que o que a gente estava construindo ali. A gente estava só arranhando a superfície, né? A gente não estava construindo algo absurdamente robusto. A gente também tem um package de JSON, né? Caso você precise instalar alguma coisa de JavaScript. O que a gente já traz aqui não está instalado, mas a gente já traz aqui o Vite, né? Ou Vite, dependendo de como você queira pronunciar. Tem configurações aqui por PHP e Unity, que é para testes automatizados que a gente não vai ver nesse curso. Tem o arquivo README, que isso aqui é só para aparecer lá no GitHub bonitinho. E tem esse Vite config para quando você fazer uma instalação via Vite, né? Então, beleza. Instalei aqui, não fiz nada ainda. Eu quero ver esse cara funcionando
eu quero ver se realmente o Laravel é isso tudo que dizem, né? Então, vou vir aqui, ou posso vir, inclusive, no meu terminal integrado, né? Vou dizer o seguinte, PHP, chama para mim esse arquivinho aqui, ó, artisan, então, artisan, e roda para mim um comandinho chamado serve. Não é server, é serve. Vou dar enter e tá dizendo o seguinte, cara, você tá rodando agora um servidor nessa porta 8000. Então, se eu der um Ctrl clique aqui, ele levantou para mim aqui a página de boas-vindas aqui do Laravel. Então, isso mostra para mim aqui que a versão 11.19.0 tá rodando no meu PHP 8.2.12. Então, tá tudo belezinha aqui. Aí, vamos lá. Vocês estão acompanhando aí também codificando? Se tiverem, me confirmem se vocês receberam essa mesma tela aí. Enquanto isso, eu bebi uma aguinha aqui. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que a gente viu até agora já estava pronto. Então, a gente vai querer criar alguma coisa nossa. Como a gente viu, né? Nossa aplicação, provavelmente dito, vai ficar dentro desse app. Mas para esse primeiro exemplo, eu não vou fazer ainda alguma coisa aqui dentro. Eu vou vir aqui nessa pastinha de rotas, vou abrir esse web.php e vou dizer o seguinte, cara, eu quero que ao invés de você devolver isso aqui, daqui a pouco a gente vai entender o porquê que ele fez isso aqui, né? Por que ele tem esse return view. Eu quero que você, a partir do route, analise para mim que quem entrar na barra não vai executar mais aquela função lá de cima. Vai executar essa função aqui, ó, que eu estou definindo aqui. E essa função aqui vai ser simplesmente o seguinte. Imprima na tela Hello World. Belezinha. Vamos lá no navegador de novo, dá F5 e deu o nosso Hello World aqui. Perceba que é absurdamente parecido com o que a gente fez lá com nosso código puro. Só que nosso arquivo de rotas é bem mais limpo, né? Esse errinho aqui é alguma extensão do VS Code que não está conseguindo funcionar direito aqui. Mas normalmente ele reconhece tudo belezinha aqui. Para o Laravel, eu aconselho fortemente que vocês cogitem a ideia, né? Considerem a ideia de utilizar o PHP Storm. Ele é muito melhor. Assim, o PHP Storm se integra muito melhor. Mas dá para funcionar aqui com PHP, com VS Code sem nenhum problema. Tanto que eu vou usar o VS Code aqui para que vocês se acostumem aqui com a ideia do VS Code. Então, beleza. Fiz isso aqui. Show de bola. E eu posso colocar algumas coisinhas aqui, ó. Eu posso dizer, cara, eu quero que quando chame essa outra rota aqui, que seria produtos, ele mostra para mim aqui, ó, bem-vindos à tela de produtos. Então, se eu vier aqui e botar um barra produtos, ele vem com esse outro texto aqui para mim. E eu posso, inclusive, fazer algumas coisinhas bem legais aqui, ó. Posso dizer o seguinte, ó, cara, eu quero que aqui também venha um nome específico. Quando eu coloco desse jeito aqui, ó, nesse caso é obrigatório colocar essas chaves aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que a partir de agora o cara vai digitar algo dinâmico aqui dentro. E quando ele digitar algo dinâmico ali, eu vou receber aqui, ó, nome. E aí eu posso vir aqui e dizer o seguinte: olá, e posso concatenar, por exemplo, com nome. Então, vamos vir aqui e botar aqui barra teste. Olá, teste. Posso botar aqui Michel. Olá, Michel. Então perceba que eu não, nesse caso em específico, eu não precisei do logget. Porque eu não estou passando uma query string. Eu estou passando o que a gente chama de path variable, né? Que é uma variável de caminho lá da URL, né? Então esse cara aqui, ele pode ser um path variable, ou esse cara aqui pode ser um path variable também. Posso criar vários aqui que eu queira, beleza?
Se eu não informar nada aqui, ó, ele vai dar um 404 porque ele entende que essa rota não existe, né? A gente pode também fazer isso. E uma coisa legal é o seguinte, ó. Vocês podem vir aqui no Laravel dizer o seguinte, cara, Paulo tá me mostrando ali as coisas, só que eu queria ver na prática onde é que essas coisas estão aqui na documentação. Beleza. A gente tá trabalhando com o que ali agora? O roteamento, né? Então você pode vir aqui e botar aqui, ó, o route. Você tem esse cara aqui, você tem esse cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Na verdade, definindo rotas. Ah, não, que é validação. Bota aqui, ó. E ele acabou caindo exatamente no que a gente tá fazendo, ó. Cadê aqui? Ó. Route get. Passei alguma coisa e deixei um dado dinâmico aqui que está sendo passado aqui, ó. Perceba que eu posso tipar, que nesse caso aqui eu não tipei, mas eu poderia tranquilamente vir aqui e dizer, olha, esse cara é uma string. Mas eu posso fazer algumas outras coisinhas. Eu posso colocar ele aqui, ó, no meio da rota e dizer, olha, além de receber esse cara aqui, ó, botar um cara só, eu vou receber nesse caso aqui 2. Então, dizendo, ó, posts barra alguma coisa, que nesse caso vai ser um string com o ID do post, barra comments, barra alguma coisa, que nesse caso aqui vai ser um string com o ID do comentário, né? Tem muita coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode dizer o seguinte, ó, esse cara aqui, ele é opcional. Se eu faço isso, olha que legal. Eu venho aqui, tenho que nesse primeiro cara aqui colocar a interrogação no final e esse cara aqui, ó, no começo. Aqui, ó, já dessa forma aqui. Então, se eu ficar desse jeito aqui, olha que legal. Posso vir aqui e dizer que agora ele não mais deu um 404, né? Ele deu agora um erro 500. Mas por que deu esse erro 500? Ele tá dando o que pra mim aqui, ó? Que ele esperava, cadê? Nesse caso aqui eu acho que tem que colocar um valor padrão. Porque eu acabei não colocando valor padrão, perdoe. Aqui. Porque se eu não tô recebendo nada, ele é opcional, né? Tem que ter um valor padrão. Então aqui, ó. Belezinha. Veio só o olá sem a informação que estava aqui. Se eu colocar essa informação de novo aqui, ela aparece aqui. Beleza? Então, ó, perceba que aqui eu digo que o parâmetro da URL é opcional, mas eu tenho que casar com essa informação aqui. E quando eu não informo nada, eu digo, beleza. Se ele não informar nada, esse cara aqui, esse nome, vai receber o quê? Aí eu posso dizer que ele recebe nulo, ou nesse caso aqui, ele recebe uma string vazia. Tranquilinho até aqui, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Tá, belezinha. Só que, como a gente viu, né, lá no nosso exemplo que a gente fez na mão, a gente tinha um controlador, né? E aí é que entra assim, a parte que eu mais gosto do Laravel. O Laravel ele tem esse utilitário que a gente usou aqui para levantar o servidor, que é o Artisan. Eu vou derrubar ele dando um Ctrl C aqui. Então, eu dei Ctrl C, ele derrubou o servidor. Então, se eu vim aqui agora e tentar acessar, ele não vai conseguir acessar porque eu derrubei o servidor. Ó, foi recusada porque não existe mais um servidor rodando. E eu vou dizer o seguinte, cara, nessa pastinha app http controllers, eu posso criar os meus controladores. Então eu vou dizer o seguinte, ó, ao invés de fazer isso na mão, eu vou dizer PHP, chama o Artisan e manda ele construir algo para mim, ele fazer algo para mim. Então make controller, faça para mim um controller, né? E qual vai ser o nome desse controlador? Nesse exemplo aqui vai ser home controller. Então quando eu faço isso aqui, ele criou para mim dentro dessa pastinha um arquivinho chamado home controller. E quando eu abro aqui, ó, ele já vem com esse arquivinho, já com o namespace correto, já fazendo essa importação aqui que ele sabe que muito provavelmente a gente vai querer usar. E a gente tem também aqui, ó, que o nosso controlador estende desse controlador aqui, ó. Beleza? Então, show de bola. O que a gente vai fazer aqui? Vou dizer, ó, cara, public function index, mesma coisa que a gente fez lá, né? Ah, Paulo,
Essa função tem que se chamar index? Não. Eu chamei index porque é o principal, né? É o ponto-chave ali, eu chamei como index. E vou dizer o seguinte, ó, a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Echo olá mundo a partir do controller. Beleza. Só que isso aqui por si só não resolve nosso problema, porque a gente criou o nosso controlador, a gente criou um método que vai ser executado, mas a gente não disse quando esse cara vai ser executado. Então eu tenho que vir aqui de novo no meu arquivinho de rotas, né? E eu vou dizer o seguinte, ó. Vou apagar esse cara aqui, né? Poderia manter, não tem problema nenhum. Mas como a gente está vendo só exemplos simples, eu vou tirar esse cara daqui. Então perceba que o primeiro parâmetro dessa função get é o caminho que ele vai acessar. Então quando eu boto somente uma barra, significa que a rota padrão, né? Não digitei nada, vai ser executar isso aqui. Só que eu vou dizer o seguinte, não vai ser mais executar essa função. Eu quero agora fazer o seguinte. Vou criar um array associativo aqui, né? Na verdade, nem um array associativo, é simplesmente um array. E vou dizer, ó, qual é o nome do meu controlador? É o home controller. Quando eu faço isso, ó, ele já importou para mim aqui em cima, ó, use app edtp controllers home controller. Só que aqui eu tenho que colocar o seguinte, ó, dois pontos, class. Beleza? E o segundo item desse controlador vai ser o nome do método que eu quero executar, que nesse caso é index. Então, belezinha. Feito isso aqui, vou novamente carregar aqui. Tem que levantar o servidor, é claro, né? PHP artisan serve e ó, olá mundo a partir do controller. Esse dois pontos class é uma notação do PHP. Ela é similar à notação de flecha, né? De setinha. Só que aqui eu estou dizendo o seguinte, que ao invés dele criar uma instância desse cara aqui, exatamente aqui, né? Nesse ponto, como a gente fez lá no outro, que era new, home, tal. Eu estou passando para o router, na get, que ele vai gerenciar isso lá pra gente, o nome da classe. Então ele está pegando esse cara aqui, juntamente com o namespace. Então por isso eu tenho que colocar esse dois pontos class. A gente não chegou a abordar métodos estáticos quando a gente está falando de orientação a objetos. Mas nem sempre a gente precisa criar um objeto para acessar alguma coisa. Né? Não é o caso disso aqui. Isso aqui parece ser um método estático, mas não é. Isso aqui é só passando mesmo o nome da classe para que o Laravel possa pegar isso para a gente saber qual controlador ele vai utilizar. Belezinha? Então, show de bola. Da mesma forma que eu fiz ali, se eu quisesse, eu poderia passar aqui, ó, nome. Só que aí tem um detalhe. Quando eu passei nome por aqui, eu não tenho mais aquela função para receber aquele cara aqui. E olha que legal. Além disso, quando eu fiz dessa forma aqui, ó, perceba que a extensão do meu VS Code, que é essa extensão aqui, ó. Cadê? Aqui, o go to view, que é vá para o arquivo de view. Na verdade, não é nem essa, na verdade. Isso aqui é o go to controller. Essa aqui. Laravel Jump Controller. Essa extensão aqui, ela permite agora que se eu der um Ctrl clique nesse cara aqui, ó, ele já caia no método que está vinculado a ele. Bem legal isso aqui. Aí, feito isso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Se esse cara aqui está recebendo o nome aqui, eu posso, né, vir aqui dizer que esse nome vai cair aqui. E eu posso vir aqui e dizer o seguinte, cara, depois disso aqui, quebre a linha e depois imprima para mim o nome que foi digitado lá em cima. Então, se eu vier aqui, eu posso botar /Paulo e ele trouxe para mim aqui o nome Paulo aqui. Então, olha que legal. É uma coisa simples, se a gente parar para pensar. E agora que a gente já fez tudo aquilo lá com PHP puro, não é mágico, porque a gente sabe como é que a coisa acontece. Mas eu estou recebendo um dado na URL, estou passando para uma rota, da rota eu estou repassando para uma classe, para um método específico que está tratando isso.
Então perceba que o Laravel acaba fazendo todo o trabalho duro pra gente. A única coisa que a gente precisou aqui foi definir um controlador e definir uma rota. Então defini a rota, defini o controlador e fiz a associação de uma determinada rota para um determinado método dentro de um determinado controlador. O resto tudo o Laravel resolveu pra gente. Aqui tem uma outra coisinha que é o seguinte. Eu posso vir aqui e existe um conceito no Laravel bem interessante chamado injeção de dependências, né? A gente até... Vocês devem ter ouvido eu comentar essa palavra lá quando a gente estava mexendo ali no route do League. Mas aqui no Laravel esse conceito é muito mais presente, que é o quê? Como eu comentei, aqui dentro a gente estava fazendo coisas assim lá no nosso projeto, né? Por exemplo, produto recebe de new produto. Lembra que a gente estava fazendo uma coisa desse tipo aqui? E eu comentei, ó, não é uma boa prática ficar criando objetos dentro do método. Não é que seja errado, ele não é uma boa prática porque gera um acoplamento muito grande. E o que seria um acoplamento? A partir do momento que eu faço isso, a minha classe ela não existe se não tiver aquele cara ali, né? E a gente pode fazer isso através de injeção de dependências e fazendo bind de interface. Só que a gente não vai fazer isso, que é bem mais complexo, né? E a minha ideia a partir de agora é fazer as coisas o mais simples possível para que vocês queiram utilizar o Laravel, queiram começar a estudar o Laravel e não criar complexidade desnecessária, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, cara, tem um objetozinho que eu posso injetar aqui, que é o request. Então esse carinha, esse request, ele vai vir de onde? Eu posso pegar aqui, ó, esse cara, não é esse cara aqui não, peraí que veio errado. Request, deixa eu ver porque não tá vindo aqui. Eu só gosto mais do PHP Storm. Às vezes essa extensão do VS Code às vezes buga, né? Deixa eu fazer aqui em cima. Use request. Aqui. Ele é de facade request. Não, ele não é esse cara não. Já tá aqui em cima, me perdoa. Por isso que ele tá quebrando, já tava aqui, ó. É esse cara aqui, ó, me perdoem. Então, esse cara aqui, que ele já tinha vindo, eu até comentei com vocês que ele já tinha vindo e burrei aqui agora, né? Mas enfim. Esse cara aqui, ó, eu posso injetar um objeto aqui, ó, que é desse tipo. Então vai ser isso aqui. Quando eu faço isso aqui, perceba que esses erros aqui, como eu falei, é alguma extensão que está bugando aqui do VS Code. Mas normalmente, até me digam aí no chat se está acontecendo para vocês isso aqui também, né? Não deveria estar acontecendo. Então beleza, ó. Tem aqui esse objeto e a partir de agora eu posso fazer o seguinte aqui, ó. O ID é igual a request get ID. E aí eu vou vir aqui dentro e vou mandar ele imprimir esse ID. Vou até tirar esse nome daqui, porque eu não vou utilizar mais ele aqui. E vou também tirar esse nome daqui. Então, ó, só fiz simplesmente aqui, ó, ID, request, que é esse objeto que eu estou recebendo aqui em cima. Como ele é um objeto, eu posso acessar um método. E o método que ele tem é o get. E aí tem um ID aqui, beleza? Vamos agora no navegador ver o que, é que isso aqui vai fazer. Então, vou tirar o Paulo daqui, dar um Enter. Ele não trouxe nada. Aí eu vim aqui e vou dizer o seguinte, ó, o ID é XPTO123. E aí ele trouxe aqui esse cara para mim. E esse cara aqui, ó, perceba que eu não precisei utilizar o get. Aí você pode fazer, pô, Paulo, mas é muito mais fácil vir aqui e digitar um $get, né? Pelo amor de Deus. É muito mais fácil fazer isso aqui. Por que eu tenho que fazer esse request? Porque esse request, ele, óbvio, ele tem várias funcionalidades, não é só essa. Mas ele também tem um recurso bem interessante que é o seguinte, ó. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui, ó, um ID, nome igual a Paulo,
e idade igual a 39. Então eu passei aqui agora 3 informações ao invés de uma só. Então eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, request, pegue para mim tudo. Só que quando eu faço isso aqui, esse cara aqui, ele deixa de receber simplesmente um valor e começa a receber tudo, né? Então vou botar aqui que são os dados da requisição. Como eu comentei, né? Não precisa ter esse nome aqui, eu coloco isso para poder ficar mais claro para vocês o que está acontecendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma função que ela já é nativa do Laravel, e eu não mostrei para vocês até agora, porque não, obviamente a gente não estava utilizando o Laravel, né? Que é a função dd, que é dump and die. Ou seja, ele vai fazer aquelas duas funcionalidades que a gente vinha fazendo, né? Ele vai fazer um var dump e um exit, né? Um die, vai matar a aplicação. Eu quero fazer um var dump nesse data requisição. Ou melhor, dado da requisição. Então, beleza, eu vou lá no navegador agora e ele traz aqui para mim, ó, já com a formatação bem mais legal. E ele mostra o seguinte, cara, esse request all devolveu para você um array com 3 posições. Esse array é um array associativo, né? Na primeira posição tem o ID, ó, ID, com o valor XPTO 123. XPTO 123. O nome é a segunda, né? Tá aqui nome com o valor Paulo. E a idade tá aqui como terceiro com o valor 39. Mas pode ser, em alguns casos, que eu não quisesse pegar todas as informações que estão ali. Então poderia vir aqui e dizer o seguinte, Laravel, pega para mim somente o nome e a idade. Então quando eu faço isso aqui, ele trouxe para mim ainda um array, só que agora com 2 posições, somente o nome e somente a idade. Belezinha? Poderia passar qualquer outra coisa aqui, ó. E, sei lá, profissão igual ao programador. Ainda assim, ele vai para trazer somente os 2 que eu disse que era para trazer. Belezinha? Podemos ir seguindo? Ou eu tenho alguma dúvida com isso aqui? Então, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu reiniciar esse cara aqui. Deixa eu ver se ele para de dar esse erro aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Opa, vai fechando tudo. Cadê aqui? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Lembram que lá nesse arquivo web eu tinha esse return view? Esse cara aqui, ó, uma view aqui no Laravel, é um arquivo PHP, né? Então eu posso vir aqui naquela pastinha que eu tinha mostrado para vocês no começo, que é essa pastinha Resources. E dentro dessa pastinha Resources eu tenho essa pastinha Views. Aqui dentro eu tenho um arquivo padrão que já vem com o Laravel, eu não vou usar ele. E eu vou criar um outro arquivo chamado New File. Eu vou chamar, por exemplo, de produtos.blade.php. Aí você fala, pô, Paulo, mas por que .blade.php e não somente .php? Porque esse Blade é um template engine, né? Ele é um motor de renderização de views que o Laravel traz consigo, né? Por padrão. E esse cara traz pra gente uma série de funcionalidades bem legais mesmo. Vou criar aqui um HTML5 padrão, né? Botar aqui como português do Brasil. Vou dizer que aqui vai ser minha listagem de produtos, que nem eu fiz lá na outra aplicação. Vou colocar aqui o Bootstrap também, vai ficar mais bonitinho, né? Então, Bootstrap. Ah, não, já tem ele aqui. Então, pega aqui o Bootstrap. Só pra gente não ter esse trabalho adicional. Jogar aqui dentro. E para vocês verem também que existe essa integração, né? Não tem nenhum problema de fazer isso. Aqui dentro eu vou fazer o container. Ou comd12. E aqui dentro eu vou colocar alguma coisa. Vou botar, por enquanto, só um H1
Olá mundo, beleza? Então se vocês quiserem aí, deixa eu dar aqui para vocês também. Então beleza, fiz essa view. Como é que o Laravel agora vai saber que ele precisa carregar essa view aqui? Eu vou dizer o seguinte para ele, eu vou dizer, cara, retorne para mim, ou seja, ao invés de você imprimir alguma coisa na tela, retorne para mim alguma coisa. E o que seria essa alguma coisa? Vai ser o retorno da função view. E o que essa função view faz? Ela recebe aqui, ó, um caminho para uma view, né, para um arquivo dessa pastinha aqui, e ele vai fazer todo o processamento e vai devolver a resposta em HTML aqui para esse return, né? Então, nesse caso aqui, ó, dentro da pastinha view, eu tenho simplesmente dois arquivos. Então, vou pegar somente o produtos. Mas eu não preciso digitar o Blade e nem o PHP. Vou botar simplesmente produtos. Beleza? E aí, por causa daquela extensãozinha ali, Go to View, eu posso dar um clique aqui, ó, e posso ir diretamente para a minha view. Então vamos lá no navegador, ver como é que esse cara vai se comportar agora, né? Vou vir aqui, vou recarregar a página. Acho que eu derrubei o servidor, vou levantar de novo, né? PHP Artisan Server. Isso aqui foi porque eu reiniciei o VS Code e ele acabou fechando, né? E tá aqui, ó. Olá, mundo. Então perceba que agora eu tenho um arquivo que gerencia as rotas para mim. Eu tenho um arquivo que gerencia as requisições para mim, que é o controlador. E eu tenho um arquivo que gerencia a visão para mim. Aí você pode estar se perguntando, tá, só que no seu exemplo lá você fez aquele esqueminha lá de OB start, OB foi o que get clean, e passou a view dentro, e eu tinha uma variável que já podia ser acessada lá dentro. Só que nesse caso aqui que tem esse view, como é que eu posso passar uma informação daqui? Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de produtos, ó, produtos, que é um array, e aí eu tenho o produto celular S24, celular iPhone, que aí o pessoal já morre do coração porque colocou celular, não é? Celular é meu iPhone, né? Aí eu tenho aqui bola de couro e tenho aqui ovo da Páscoa. Beleza. Então eu tenho esses quatro produtos. Como é que eu posso passar essa variável para aqui para dentro para eu poder acessar aqui dentro? Porque eu queria vir aqui, por exemplo, e fazer aquele esqueminha lá, né? Quem já sabe Laravel não se assuste com isso aqui não. Depois eu vou mostrar o jeito melhor. Então, for each produtos, é esse produto, né? Quero fazer aquele esqueminha aqui, né? De poder vir aqui, ó, o L. Vim aqui, botar o meu end, for each. Jogar os meus LIs aqui dentro, né? E poder imprimir aqui dentro, ó. PHP echo produto. Eu quero fazer isso. Será que vai dar certo? Vamos lá. E não deu certo. O que está dizendo aqui, ó? Que a variável produtos não foi definida, né? Ele está olhando isso aonde? Dentro do arquivo resource view produtos blade, ou seja, lá na minha view, ele não está conseguindo acessar essa variável de produtos. Então eu preciso ter um jeito agora de pegar essa informação que está no controlador e passar lá para a view. Aí o que acontece? Se eu passar o mouse aqui em cima, ele já diz, cara, você pode passar aqui o nome da view, mas você também pode passar alguns dados para lá. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Se você for lá na documentação, ele vai te explicar. Ó. Pode vir aqui, ó. Parte controladores. Aqui, ó, controllers. E aqui, percebe o seguinte, ó, você pode passar o nome da sua view. E você pode passar também para ele um array associativo. Onde cada chave vai representar uma variável lá. Aí você fala, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui uma variável, ou melhor, um array, né, que vai ter uma chave chamada produtos e o valor dele vai ser esses produtos aqui.
Será que isso vai dar certo? Vamos lá agora ver. Ele tá aqui. Vou recarregar. E olha que legal. Ele trouxe pra gente, né? Celular S24, celular iPhone, bola de couro, ovo da Páscoa. Isso aqui não está sendo utilizado, eu posso tirar e continua funcionando. Até aqui tá belezinha, pessoal? Tranquilo? Só que aí, o Laravel e o PHP tem algumas coisinhas que podem facilitar a nossa vida. A primeira coisinha é, eu não preciso fazer isso aqui. Até porque eu poderia ter outras informações que eu poderia querer passar para lá, como por exemplo, ó, título da página. E essa é, por exemplo, listagem de produtos top. Aí eu quero também passar esse cara para lá. Eu teria que vir aqui e dizer que além desse cara aqui, né? Vou ter que quebrar aqui para ficar mais legível. Eu tenho uma outra informação que é listagem de produtos top, que vai receber a variável listagem de produtos top. Desculpe. Título da página que vai receber título da página. E aí aqui, eu teria que vir aqui em cima, por exemplo, e ao invés de Olá Mundo, eu teria que vir aqui e colocar o PHP, imprima para mim, título da página. E quando eu for no navegador, ele traz para mim isso aqui. Então, já que eu não preciso ficar passando vários carinhas desse, o PHP diz o seguinte para mim, cara, existe uma função nativa chamada compact. E aí você passa uma string somente com o nome da variável que você quer mandar para lá, que eu faço para você essa intermediação aí, esse meio de campo eu faço para você, de transformar isso aqui num array associativo. Então fiz isso e continua funcionando. Então só preciso passar esse carinha aqui. Mais tranquilo, né? Do que ficar tendo que colocar chave e valor ali. Não é nada do outro mundo, né? Mas simplesmente facilita um pouquinho. Só que a cereja do bolo mesmo não é esse cara. A cereja do bolo é o seguinte. Olha a quantidade de código PHP que a gente tem aqui. E se eu dissesse para você que dá para simplificar isso aqui, simplesmente fazendo o seguinte, ó. Eu não preciso mais fazer isso aqui. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. E o Laravel vai saber para mim que ele pode simplesmente imprimir a partir disso aqui. Então, se eu vim aqui, continua funcionando. O mesmo eu posso fazer aqui, ó. Eu tiro isso aqui, coloco chave, chave. Não precisa do ponto e vírgula, chave, chave. E continua funcionando. Isso aqui é um recurso que já não é mais do PHP, é do Blade, né? Nem é do Laravel, nem é do PHP, é do Blade, desse template engine. Só que não para por aqui, tem muita coisa mais legal. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ao invés de fazer isso aqui desse jeito, eu vou dizer o seguinte. Esquece isso. Faça para mim um arroba for each. E aqui dentro eu coloco isso. Aqui dentro do for each eu coloco isso e arranco fora o de cá. Vai ficar isso aqui. E continua funcionando. Ou seja, eu não preciso mais ficar colocando aquelas tags horríveis do PHP aqui dentro do HTML. Bem tranquilinho, né? Aqui começa a ficar bem mais legal para a gente visualizar algumas coisinhas, né? Eu poderia também vir aqui, por exemplo, e dizer o seguinte, cara, eu tenho um alert danger, contexto cuidado. Isso aqui é do Bootstrap, certo? Ele apareceu isso aqui para mim, ó, cuidado. Aí eu poderia dizer o seguinte, ó, eu só quero que isso aqui seja renderizado, que só apareça na tela em uma determinada situação. Vou dizer o seguinte, ó, se a quantidade de produtos aqui for maior do que 5, vou botar aqui, por exemplo, mais 2 produtos aqui, ó, monitor gamer e mouse pad. Então, se for maior do que 4 produtos aqui, não for maior do que 4, 5 produtos que seja, eu quero que apareça isso aqui. Aí eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó, arroba if, e aí digo o seguinte, ó, count, que é a função que conta, né, que é o tamanho de um array, e passo produtos.
Se isso aqui for maior do que 5, ó, end if. Então isso aqui só vai acontecer se isso aqui for maior do que 5. Então eu vim aqui, continua funcionando, mas se eu vier aqui e tirar esses caras daqui, ele não mostra. Então perceba que o meu código do meu controlador ficou muito mais enxuto e o código da minha view ficou muito mais enxuto e muito mais fácil de ler, né? Do que com aquele emaranhado de PHP aqui, abre PHP, fecha PHP. Simplesmente eu boto um arroba e para imprimir é melhor ainda. E aí, tranquilo? Nesse ponto aqui, é mais tranquilo mexer com Laravel ou mais tranquilo mexer com PHP puro? Pode ser que você já tenha se acostumado com aquele outro jeito. Belezinha. Só que aí, como eu falei, o Blade tem muita coisa legal, né? E a gente vai ver mais algumas coisinhas aqui. Vamos vir aqui e ainda nesse produto aqui, eu vou colocar aqui aquele navbar que a gente viu lá na nossa outra aplicação, né? Então aqui em Docs, na verdade eu vou até pegar da outra aplicação para que a gente não precise... Ou melhor, deixa eu pegar daqui, né? Isso que... para mim vocês fixam um pouco mais o conhecimento aqui, né? Então a gente tem um navbar aqui. Vou pegar aqui esse daqui, só porque ele é mais enxuto, né? Vou colar aqui. Beleza. E se tudo correu bem, ele vai mostrar aqui em cima o meu navbar. Vou até dar um Ctrl 0 aqui. Como a gente fez ontem, botar aqui um BG Primary para ele ficar azul. E vou colocar aqui um navbar dark para que ele jogue o texto em branco. Esse cara aqui que está fluido, né? O fluido ocupa a tela inteira, eu não quero que seja fluido. Vai ficar desse jeito aqui. E eu vou dizer o seguinte também, que esse navbar, eu quero um margin bottom nele de 5. Para que as coisas fiquem afastadas dele, não fique tudo colado aqui, porque isso acaba me incomodando um pouquinho. Beleza. Aqui dentro desse container, eu vou fazer aquele card que a gente fez lá, igual ontem, né? Tem um card, dentro do card eu tenho um header. Dentro desse header eu vou colocar esse carinha aqui. Eu posso fazer assim ou assim, né? Aqui também vai ter um card body. E aí eu coloco isso aqui dentro do card body, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando. Beleza. H1 é muito grande. Vou colocar aqui um H5, beleza? E vou colocar aqui um margin bottom de 0 para ele tirar esse espacinho que fica aqui normalmente, né? Então, ó, belezinha. Ah, Paulo, se eu quisesse, por exemplo, colorir esse header, eu posso fazer isso? Pode, você pode fazer a mesma coisa que você fez lá em cima, né? BG Primary. E aqui, Text Light. Belezinha. Então, show de bola. Show de bola, né? Tenho aqui meus produtos, aqui minha listagem e meus produtinhos. Poderia também vir aqui, ó. Perceba que ainda aqui no navbar, eu tenho esse list group, que eu poderia simplesmente colocar aqui esse list group e o list group item, né? Então, no meu UL, eu posso botar uma classe que é o list group e no LI, eu posso botar uma outra classe que é um list group item. Beleza? Aqui acho que eu perdi alguma coisa, perdi. Sem querer, devo ter apagado aqui isso aqui. Beleza. Então vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Belezinha. Deixa eu jogar esse código aqui para vocês, né? Não sei se eu acabei... Coube. Ah, não coube não.
Deixa eu ver aqui. Vou pegar só essa parte central aqui, do container. Isso aqui vocês conseguem. Ah, se bem que tem um menu também. Deixa eu simplificar o menu, que eu acho que simplificando o menu fica legal. Então, vou botar aqui. Acampamento dev. Aqui eu não vou precisar de todos esses botões, né? Tirar aqui. Vou tirar esse cara aqui também, conforme a gente fez ontem. Eu tô fazendo um pouco mais rápido, porque a gente já fez isso ontem, né? E aqui vai ser produtos, beleza? E show de bola, né? Deixa eu pegar esses dois caras aqui pra vocês, ó. Então, tudo isso aqui, ó, tá dentro do body, vou jogar pra vocês aí. Então, só vocês copiarem isso e jogar dentro do body de vocês, né? Então, vamos lá no navegador. Tá tudo belezinha. Ó, acampamento dev, produtos. Agora tem um detalhe. A gente se deparou ontem com a situação que seria a gente pegar esse produto e se transformar também numa categoria, né? Então seria categorias.blade.php. E aí a gente teria que vir aqui, copiar todo esse conteúdo, jogar aqui dentro, fazer, por exemplo, uma outra rota aqui, que é um trabalho maçante, né? A gente tem uma forma bem mais legal de fazer isso, né? Vou chamar esse aqui de categorias, vou chamar esse aqui de produtos, vou vir aqui dizer que o de cá vai ser produtos, o de cá vai ser categorias, aqui e aqui. E vou dizer que esse cara aqui do categorias, né, vai ser listagem de categorias. Aqui vai ser categorias. Aqui vai ser, por exemplo, camisas. Aqui vai ser celulares. Aqui vai ser brinquedos. E aqui vai ser alimentação. Beleza? Esse cara eu vou passar aqui. E esse cara eu vou passar aqui. E aqui vai ser o nome de minha view, que minha view agora é categorias. Então, categorias. Então, show de bola. Vou vir aqui agora e vou fazer algumas modificações aqui. Esse cara aqui vai ser listagem de categorias. Aqui continua, porque é o link, mas eu vou precisar de um outro link, né? Aqui, mas depois a gente mexe nisso. Nesse cara aqui, eu vou ter o categorias. Aqui também, categorias. E aqui, categoria. Beleza? Então vamos aqui. Ó. Carreguei aqui, beleza. Se eu botar barra categorias, ele trouxe aqui, ó, categorias com as minhas categorias. Beleza? Só que eu me esbarrei no mesmo problema de ontem, né? Que é o quê? Eu tenho um menu que ele precisa ser atualizado de tempo em tempo. E tem outras coisas aqui que poderiam também ser atualizadas, como por exemplo a listagem da categoria, uma série de coisas aqui acaba ficando ruim para mim. Na verdade aqui embaixo, né? Esses caras aqui fica ruim para mim. O que eu vou fazer? Ontem eu peguei esse cara aqui e movi para um arquivo separado. Eu posso fazer isso? Posso. O Laravel me permite fazer isso. Mas ele me permite fazer uma coisa bem mais legal, que é o seguinte. Eu vou criar um arquivinho aqui chamado template.blade.php. Paulo, precisa se chamar template? Não, pode se chamar qualquer outra coisa. Mas faz sentido que seja template ou até mesmo, ó, talvez fique mais claro para vocês, layout, né? Layout.blade. Aí eu vou pegar tudo isso aqui, ó, esse conteúdo inteiro na íntegra e vou jogar aqui em layout. Só que aqui eu vou fazer algumas coisinhas diferentes, né? Primeiro, esse cara aqui é comum para todas as páginas? É. Essa parte aqui também é comum? É mais ou menos, porque esse conteúdo aqui, ó, essa parte aqui, ó,
ela é dinâmica, né? Ela vai mudando de página para página. Então vou dizer o seguinte, ó. Então o card eu quero que fique em outra página. Já o restante todo eu quero que fique na master page, beleza? Aqui inclusive eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em produtos eu vou apagar tudo e vou deixar somente isso aqui. E aqui em categorias eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar tudo e vou deixar somente o card desse jeito aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Então, se eu vier aqui agora, por exemplo, e recarregar, ele ficou desse jeito horrível, né? Se eu tirar aqui, ele também ficou desse jeito horrível. Porém, agora o Laravel me permite fazer uma coisa bem legal. Vou fazer o seguinte, olha. Aqui eu tenho o que a gente chama de yield. Esse yield é um nome que eu vou dar para a região que vai receber um conteúdo. Perceba que essa região aqui é a região central do meu site, né? Da minha página. Então eu vou chamar esse cara aqui de conteúdo. Beleza? Aqui, inclusive, eu posso até já criar meu outro botão. Tá? Aqui vai ser categorias. Esse cara chama simplesmente para barra. E esse cara aqui chama para barra categorias. Né? Então, show de bola. Só que se eu fizer somente isso, ainda não resolve, porque o Laravel não sabe que eu quero fazer um elo, uma associação entre categorias e o layout e produtos e o layout. Então eu vou chegar em cada uma dessas páginas, pegar aqui, por exemplo, no produtos, e olha que legal. Vou dizer aqui, ó, arroba extends, ou seja, eu quero estender quem? Layout. Beleza, estendi layout. Se eu fizer isso, olha que legal. Isso aqui ainda não vai resolver 100%, mas olha que legal. Eu venho aqui e ele já carregou aqui. Só que tá tudo doido, né? Por quê? Porque ele não sabe que essa região tem que ficar aqui embaixo. Aí eu vou dizer o seguinte, agora eu boto arroba section e digo que aqui é a section de conteúdo. E aqui embaixo eu fecho a minha section. Aí ele vai entender o seguinte, ah tá, entendi o que você quer fazer. Você quer estender o layout, show de bola. Só que esse cara aqui, ó, que você colocou aqui, você quer que seja substituído lá no layout, nessa região aqui, não é isso? É exatamente isso que eu quero. E vou fazer a mesma coisa para esse outro cara aqui, ó. Quero estender o layout e quero dizer que esse pedacinho aqui é o meu section, né? Então, arroba section. Oh, desculpe, end section. End section. Então, show de bola. Vou atualizar aqui agora. E olha que legal. Eu tenho aqui e tenho aqui. E isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal porque eu não preciso ficar me preocupando em todo esse fluxo de montagem das páginas. Eu só digo o seguinte, ó. Batendo o olho eu percebi que somente essa parte central é substituída. Então eu não preciso ficar me estressando em ficar recriando ela o tempo todo. E se você olhar aqui, ó. Cadê aqui? Vamos entrar aqui lá no site da Caixa de novo, né? Caixa. Você tem aqui, para sua empresa, agro. Tem aqui conteúdo, né? Vamos ver aqui para sua empresa, azulzinha. Perceba que essa parte de cima aqui é sempre a mesma. Vou botar aqui cartões. Ele está mudando essa foto, mas o layout é sempre o mesmo. Ah, mas esse aqui está mudando. Beleza, o que você perceber que precisa mudar, você leva para a página que você quer. Ó, chega aqui, ó, contas. Mesma coisa. Você tem essa barrinha lateral, tem isso aqui. Então, ele segue um esquema que a gente chama de master page. Vamos pegar um outro site aqui, por exemplo, G1. Vou pegar aqui. Ele tem aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, política, G1, tal, tal, tal. E tá aqui, ó. Pegar uma outra notícia aqui. Sempre a mesma coisa. Isso aqui mudou aqui para loterias, mas o layout é sempre do mesmo jeito, né? Pega aqui outra coisa. Goiás e São Paulo aqui. Aqui tá em tempo real, que já é outra coisa, né? Que é a Copa do Brasil. Mas perceba que ele manteve aqui, só mudou a cor, né? Aqui. Mesma coisa, mudou aqui em cima, mas o conteúdo
fica sempre com a mesma disposição. Então, esse conceito que eu estou mostrando para vocês aqui é muito utilizado em praticamente todos os sites por aí. Belezinha? Show de bola. Só que a gente não vai parar por aqui. Isso aqui já dá um leque gigantesco para vocês fazerem várias coisas. Mas óbvio que não vai parar por aqui. A gente viu que lá no MVC a gente tem 3 camadas. Vocês lembram o que é que tá faltando aqui? Quais são as camadas que a gente já criou aqui na nossa aplicação? Joga aí no chat. Exatamente, ó, MVC. Tá faltando o M do MVC, né? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem uma possibilidade aqui no Laravel muito legal, que é de ele mesmo criar o banco de dados pra gente. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nesse arquivo env e vou dizer que ele não vai utilizar o SQLite, ele vai utilizar o MySQL. Então MySQL, porque a gente tem o MySQL. Como eu tenho o MySQL, eu vou descomentar essas linhas e vou dizer, ó, o servidor é esse aqui mesmo, não tem problema. Ou eu poderia colocar localhost também, que não tem problema. A porta é essa porta mesmo, que é a porta padrão que a gente até configurou aqui no RAID SQL, né? O banco de dados, eu vou dizer que o nome desse banco de dados vai ser curso F1, né? O meu usuário, no meu caso aqui, é root mesmo, e tá sem senha mesmo o meu, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou parar o servidor, né? Limpar aqui. E eu vou fazer algumas coisinhas bem legais aqui, ó. Primeira coisa é, eu vou dizer, PHP, chama lá o artisan de novo, esse cara aqui, ó. E dá um help aqui pra gente ver. Na verdade é menos H. Na verdade list. Isso, list. Quando a gente faz isso, ele mostra pra gente aqui tudo que o Artisan consegue fazer pra gente. E não é pouca coisa. Ele consegue fazer coisas relacionadas ao banco de dados, ao environment, à instalação, à geração de chave, à publicação de arquivo de tradução. Esse make tem meio mundo de possibilidades. Então, esse arquivinho aqui é um cara muito legal. Muito legal que a gente programando com PHP puro, a gente sente muita falta desse cara aqui. Então por isso que o Lucas até comentou ontem, né? Que ele preferia até ganhar um pouco menos, mas preferia ficar trabalhando com Laravel, porque realmente, tipo assim, você sente prazer em trabalhar. Porque ele facilita muito a sua vida. Ele não vai te estressar. Então, uma das coisas que o Laravel consegue fazer é criar controladores, como a gente viu, aqui o Artisan, né? Mas ele também pode criar um modelo, né? Então posso botar aqui, ó, PHP Artisan Make, model. E um modelo, ele representa uma entidade, que por sua vez representa uma tabela no banco de dados. Então, se a gente quiser criar uma tabela de produtos, eu vou criar uma entidade no singular, que é produto. Então, vou botar aqui com P maiúsculo, produto. Então, quando eu faço isso, aqui nessa pastinha models não tinha nada. Na verdade, tinha o user, né? Ele criou agora o produto para mim. E perceba que a única coisa que ele tem aqui é o namespace, as importações do factor e do model e uma classezinha vazia. Beleza? E aí eu poderia agora criar o meu banco de dados como a gente vem criando normalmente ali no RAID. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou dizer o seguinte. PHP, chama de novo aí para mim o Artisan e manda ele criar agora para mim um arquivo de migração, uma migration. E essa migração vai se chamar create underline. Perceba que a gente já tem algumas migrações aqui, ó. A gente vai entender o que são essas migrações, ó. Migrations. Create user table, create cache table, create jobs table. Então, como o nome da tabela no Laravel ele sugere que fique no plural, eu vou dizer que essa tabela vai ser a tabela produtos dessa forma aqui.
Então, cria para mim uma migração chamada Create Produtos Table. Se fosse em inglês, que é o padrão que a gente já vem falando, né? Ia ficar Create Products Table. Então, eu vou dar um Enter aqui e ele criou aqui para mim mais um arquivinho. Percebeu que ele já colocou uma numeração aqui na frente e uma data, que é a data de hoje, 31/7/2024. Quando eu clico nesse cara aqui, ó, vou até fechar aqui e vou fechar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Ele diz, ó, foi criada uma nova migração. Essa migração tem um up e tem um down. Esses métodos vão ser executados pelo Artisan quando a gente pedir para ele executar. Então, quando eu quiser criar a minha migração, ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou criar um esquema no banco de dados, ou seja, eu vou criar uma tabela chamada produtos. E esse cara aqui, por padrão, ó, nossa função anônima, que a gente utilizou algumas vezes, né? Ele, por padrão, vai receber aqui um objeto que ele chama de blueprint, que é como se fosse uma planta baixa, né? Que é uma tabela. E essa tabela a gente pode ir configurando como é que a gente quer ela. Por padrão, ela já cria um ID e um timestamps. Se eu der um Ctrl-clique aqui nesse ID, ele vai dizer o seguinte, ó, esse ID vai criar para você, na verdade, um Big Increments. Aí você fala, beleza, mas o que é um Big Increments? Você vai clicar nele de novo. Ele é um Big Increment, na verdade, é um inteiro bem grande que é não assinado. Mas, oxe, e o que é esse cara? Dá um cara aqui, diz o seguinte, beleza. Ou melhor, não sinalizado. Diz, ó, e esse cara vai criar para você um inteiro grandão, né? Auto incrementado. Beleza? E o unsigned dele vai vir como verdadeiro. E se eu der um clique aqui, ele vai sempre indo cada vez mais profundamente nos arquivos. Perceba que aqui, esse blueprint é uma classe gigantesca, ó. Tem quase 2.000 linhas aqui com bastante coisa. Só que, como eu te falei, é pra gente entender como é que funciona, mas por debaixo dos panos são simples códigos PHP, só que esse cara é extremamente poderoso. A gente não vai precisar mexer naquele arquivo, a gente nunca vai mexer em nenhum arquivo do Laravel, né? O arquivo que fica dentro de vendor, a gente nunca mexe. Esse cara aqui é proibido mexer aqui dentro. O restante a gente mexe aqui de acordo com a nossa necessidade. Então o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl J aqui novamente e vou dizer, ó, deixa eu limpar aqui a tela, né? Clear. PHP, chama o Artisan lá e manda ele migrar minhas migrações. Como assim migrar minhas migrações? Vou dar um Enter. E vai dizer para mim o seguinte, ó. Foi criado para você uma tabela chamada produto, né? Ele executou lá o Create Product Table e deu certo, ó, done. Só que tem um detalhe. Ele fez isso aonde? Se o meu arquivo não está salvo. Como o meu arquivo não está salvo, ele usou esse arquivinho aqui, ó. Cadê? Database SQLite. E não é isso que eu quero. Então eu vou salvar o meu arquivo. E novamente eu vou rodar o mesmo comando. Você vê que a saída agora vai ser diferente. E tá dizendo o seguinte, ó. O banco curso F1 não existe nessa conexão MySQL. Você quer que eu crie ele para você? Pô, cara, muito obrigado, quero sim. E ele criou o banco. Olha que legal, ele criou o banco e ainda executou minhas migrações. 3 dessas migrações o próprio Laravel já traz por padrão, né? São essas migrações que a gente viu ali. Essas 3 aqui. Só que ele também executou a nossa, né? Que é Create Produtos Table, né? Então, vamos lá no banco, que se tudo der certo, ele vai ter um novo banco aqui, chamado curso F1, tá aqui. E ele tem um bocado de tabela agora. Mas quem criou essas tabelas? O Laravel criou por padrão, com aquelas migrações. Mas o que importa pra gente, que é a tabela produtos, está aqui. E o que ela tem? Ela tem simplesmente um ID, ó. E ela tem aquele timestamps, que esse cara aqui, por padrão, ele cria pra gente, ó, um created at e um updated at, que tá aqui, ó, created at e updated at, que é do tipo timestamp, ó, timestamp. Para que servem esses caras? O Laravel cria automaticamente aquilo ali, se você disser que quer, né? Percebe que quando você cria a migração através do Artisan,
ele sugere para você esses dois campos aqui, mas você pode remover, beleza? Mas ele sugere, por quê? Ele sabe que você sempre vai precisar de um ID, que é um inteiro autoincrementado. Esse big int é um inteiro maior do que um inteiro convencional, né? Na maior parte das vezes, um simples int já resolve sua vida. Mas se ele já sugeriu um big int e a gente tem recurso para isso, deixa lá. E esses caras aqui é o seguinte, toda vez que você criar um registro, ele automaticamente vai salvar a hora que você criou esse registro. E isso é muito interessante para você tirar relatório depois. Ó, eu quero todos os registros que foram salvos no dia 25 de dezembro de 2025. Você vai conseguir isso a partir dessa tabela, porque o Laravel vai salvar essa informação para você. Só que isso aqui, do jeito que tá, é meio inútil pra gente, porque só salva um ID e o timestamps. Aí você diz, beleza, então, table, eu também quero uma string que vai ter um nome de coluna, nome, beleza? Se eu não informar o comprimento dessa string, ele vai pegar o tamanho padrão. Então eu posso dizer assim, ó, eu quero, na verdade, com 100. Então se eu fizer isso, olha que interessante. Eu vou tentar rodar o mesmo comando de novo, dizer, ó, PHP, chama o artisan e migra para mim. Ele diz, ó, cara, não tem nada para migrar. Aí você fala, como é que não tem nada para migrar se eu atualizei aqui a migração? O Laravel vai dizer o seguinte, ó, eu criei aqui uma tabela chamada migrations. Nessa tabela eu fico armazenando aqui todo mundo que eu migrei. E a sua migração, a sua última migração, que é essa daqui, ela já foi migrada na versão 1. Então, não tem como eu fazer isso. Aí você tem duas opções. A primeira opção seria vir aqui e dizer, beleza, Artisan, então faz um migrate rollback para mim. Migrate. Aí ele pegou, fez um rollback. O que é um rollback? Ele desfez o que a gente tinha pedido. Então, se eu atualizar aqui, eu percebo que agora eu só tenho uma tabela de migração, que não tem nada. Porque eu fiz um rollback, eu desfiz o que eu tinha feito. Por isso que ele tem um método up e um método down. Quando você faz o reverse, né, que seria o rollback, ele faz o seguinte, ele dropa, ou seja, ele exclui uma tabela, que nesse caso é a tabela produtos, se ela existir. Então essa é a opção 1. A opção 2 seria o seguinte, eu poderia vir aqui e dizer, PHP, chama o artisan para mim e roda a migração, mas faz um refresh. Aí ele primeiro faz o rollback e depois ele roda de novo a migração. Então poderia ou fazer um PHP Artisan Migrate Rollback e depois um PHP Artisan Migrate, ou simplesmente eu poderia rodar um PHP Artisan Migrate Refresh, que ele refaz tudo. Ele desfaz o que já estava lá e depois refaz. E quando ele refizer, já vai estar com minha versão nova. Então, se eu vier aqui, atualizar meu banco, eu já tenho minhas tabelas, e se eu vier aqui em produtos, ele agora tem nome. Ó, um campinho nome. Ou seja, eu nem preciso ir lá no banco de dados para poder criar minhas paradas, né? Tá tudo aqui. Então, show de bola. Vou vir aqui, então quero criar mais algumas coisinhas aqui, ó. Quer dizer que um produto também tem uma descrição. E vou dizer também que um produto tem um preço. Então, nesse caso aqui vai ser um decimal, passando o tamanho, no caso, passando o nome, e passando o total, o tamanho total. Posso dizer que não vou informar isso, que ele vai pegar automaticamente o tamanho de 8, que é mais do que o suficiente para a gente, sendo que desses 8, 2 são casas decimais. Eu poderia botar aqui outros valores se eu quisesse, ó. Eu quero 10 e 2 casas decimais. Eu poderia fazer isso. Mas por padrão, se eu não informar nada, ele já pega 8 e 2, é o suficiente para mim. Aqui seria o quê? Preço. Novamente, se eu quiser fazer isso, eu poderia vir aqui, dar um PHP Artisan Migrate Refresh. Ele desfaz tudo e refaz para mim. Primeiro ele fez o rollback, depois ele fez o migration. E se eu vier aqui novamente, eu tenho aqui o meu banco de dados já atualizado. Esse recurso é muito legal.
Muito legal mesmo. Eu gosto muito desse recurso. Mas beleza, eu vou vir aqui e vou criar alguns produtos aqui. Ó. Produto 1 vai ser monitor de 24 polegadas, descrição UHD, preço 799. Como eu não estou criando isso pelo Laravel, ele não criou essas informações aqui. Eu posso simplesmente dar um clique aqui e apertar Tab, que ele vai e preenche os dois para mim. Aí já não é um recurso do Laravel, é um recurso do RAID, né? Quando o RAID percebe que um campo é do time timestamp, ele já pega o timestamp atual. Então vou fazer de novo a mesma coisa. Vou vir aqui e vou dizer que eu tenho um outro produto que é o microfone HyperX Solocast. E o microfone condensador. Vou botar aqui, ele é 499 e vou dar os tabzinhos aqui para que ele preencha para mim. Vou também pegar aqui um pendrive, descrição 8 GB, botar aqui um cara desse é uns 20 conto. Então aqui tenho agora 3 produtos, beleza? Como é que eu faço agora para pegar esses produtos e exibir lá no meu sitezinho, né? Eu vou vir aqui no VS Code, né? E vou dizer o seguinte, cara. Primeira coisa, vamos levantar o nosso servidor de novo. PHP Artisan Server que eu derrubei ali propositalmente. Eu já tenho minha tabela no banco de dados e eu já tenho um arquivo que é o meu arquivo de modelo, né? Que é esse daqui. Por padrão, perceba que lá no exemplo que a gente fez, a gente pegou o produto, a gente teve que vir aqui e botar algo como protected table e passou aqui o nome produtos, não foi? Vocês lembram disso? Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Só que o Laravel tem uma parada muito legal. O Laravel ele trabalha com um conceito, né, chamado convenção sobre configuração. Ou seja, eu vou sugerir para você um jeito de fazer. Você não precisa seguir esse jeito. Mas se você seguir esse jeito, você vai ter uma vantagem muito grande, que é não precisar configurar muita coisa. Então a convenção do Laravel diz, por padrão, o nome do seu modelo é o nome de sua tabela no singular. Então, automaticamente o Laravel já sabe que existe no banco de dados uma tabela chamada produtos. Então não preciso vir aqui e definir aquela informação. Agora, se minha tabela tivesse outro nome, eu teria que vir aqui e colocar protected table e definir o nome dessa tabela. Então, automaticamente ele já sabe que lá tem uma tabela chamada o nome do meu model no plural. Então seria produtos. Então não preciso configurar mais nada aqui. Só criei o modelo e já foi. Aí eu posso fazer o seguinte aqui agora. Lá no meu controlador, aqui em produtos, eu poderia fazer o seguinte. Existem, como eu falei, várias formas de fazer. Eu vou simplesmente vir aqui nesse cara e dizer o seguinte. Produtos, ou melhor, produto no singular. Ele já importou para mim aqui o model de produto. Eu vou dizer, ó, dois pontos, find. Ou melhor, all. Para ele pegar tudo. Então, isso aqui vai no banco de dados e vai pegar todos os produtos para mim. Só que agora tem um detalhe. Se eu der um DD nesse cara aqui, ó, em produtos, e vim aqui no banco de dados, no navegador, aqui em produtos, na verdade é só clicar aqui, né? Nesse cara aqui, perceba que ele trouxe para mim um array com 3 elementos, que são os 3 registros que tem lá no banco. Só que ele traz algo bem mais complexo do que o que a gente programou daquela vez lá no nosso modelo. Nosso modelo é muito mais simples. Porque ele diz o seguinte, cara, o Laravel tem um conceito chamado coleção. Então ele trata as listas como sendo coleção. Isso é bem mais complexo, é muito complexo de entender no começo, mas com o passar do tempo você percebe que isso facilita muito e muito e muito mesmo sua vida. Por enquanto a gente vai abstrair uma série de coisas aqui, porque o Laravel também consegue abstrair isso automaticamente. Mas basicamente perceba que o que retornou do banco não foi um array, foi uma coleção. Essa coleção tem uma chave chamada itens, que aí sim eu tenho um array,
e tem esse escape when cast to string. Então, pra gente o que importa é esse cara aqui, items. Então vou desdobrar aqui e cada elemento desse cara perceba que ele é o quê? Um modelo produto, ó. Então o elemento 0 é o quê? Se eu desdobrar aqui, ó, ele vem com um bocado de coisa, porque ele tem a conexão, que é do MySQL, a tabela aqui de onde ele veio. Mas o que importa pra gente é o que tá aqui, ó, em attributes, que é o quê? O ID, o nome, a descrição, o preço, o created at e o updated at. Então, aí você fala, pô, Paulo, mas eu vou ter que ficar chamando collection, setinha items, na posição tal, pega attributes, depois vou precisar fazer isso? Não. O Laravel facilita muito sua vida. O que eu queria dizer? Quando você tentar utilizar isso aqui, ele já vai abstrair para você de uma maneira muito fácil. Perceba que eu só fiz passar ele para essa variável, que já está recebendo aqui. Agora eu vou lá no meu arquivo de view e vou dizer o seguinte, cara, pode continuar tratando como se fosse um array que o Laravel vai permitir. Cada carinha desse vai ser um objeto. Se ele é um objeto, eu posso vir aqui e dizer, ó, eu quero do produto apenas o nome. E aí vamos rodar aqui e perceba que está funcionando. Monitor de 24, microfone HyperX Solo Cache e pendrive. Perceba que se vocês não tivessem estudado tudo que a gente estudou nessas últimas 2 semanas, você ia bater o olho aqui e dizer, caramba, isso é mágica. Como é que o cara conseguiu fazer isso aqui? Só que a gente começou a fazer ali, óbvio que a gente, só frisando mais uma vez, né? A gente só arranhou ali a pontinha do iceberg, né? Então a gente não aprofundou ao extremo, mas a gente viu que nada disso é mágica, é tudo programação. Então perceba que ele faz essa conversão automática pra gente. Ele tem várias camadas de abstração, né? Para poder facilitar a nossa vida. Chega alguns momentos que a gente precisa entender essas camadas. No começo a gente não precisa, mas chega um momento que a gente precisa quando a gente vai fazer coisas mais complexas. E pode ser que você demore anos até precisar fazer coisas extremamente complexas ao ponto de precisar entender aquilo dali. Mas por hora, o que você precisa entender é: se eu criar um modelo com o mesmo nome do banco de dados, eu não preciso mexer em nada aqui. E se eu vier no meu controlador e executar um all, ele automaticamente vai trazer de volta para mim todos os produtos em uma estrutura que é bem complexa, mas dane-se. Por quê? Porque quando eu chegar aqui na minha view, que é o meu produtos, eu posso tratar ele como um array, porque o Laravel vai aceitar que ele seja um array. E, nesse caso, um array de std class. Então perceba que tudo que a gente viu de PDO preparou vocês para o que estava por vir. E aí, legal isso aqui? Ou já morreram aí? Quem é meu aluno, né, desse semestre que vai pegar o Web 2, provavelmente a gente vai mexer com esse cara aqui com Laravel ou com o Spring lá com Java. Né? Eu ainda tô vendo isso. Já era pra ter visto que já vai começar semana que vem. Né? Mas eu vou ver ainda direitinho, porque pra mim tanto faz. No conteúdo, o que importa mesmo são os conceitos. A linguagem, dane-se. É a coisa mais simples do mundo de pegar. Vou até fazer aquela velha votação que eu faço na sala pra vocês escolherem o que vocês querem estudar, que a gente vê na hora. Mas assim, Laravel eu acho bem legal, só que Laravel é um pouco mais, assim, tem mais coisa pra vocês pegarem, né? Java, na verdade Java também, né? Mas Java tem outros tipos de complexidade. Java não. A minha turma não vai votar em Java. Beleza. Então, pessoal, vou parar na gravação aqui, né? São 9h30.